Graça e paz, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e vamos falar hoje sobre posicionamento espiritual. Na verdade, nós estamos começando uma série e é uma série muito profunda, até porque aqui nessa plataforma nós temos vários cursos envolvendo guerra espiritual e eu senti necessidade e desejo de trazer essa série sobre fortalecimento, sobre posicionamento, sobre edificação para vocês, compartilhando algo também que eu tenho vivenciado, que eu tenho aprendido com Deus. E serão vários assuntos aqui, várias posições, vários posicionamentos, vários lugares em Cristo que o Senhor tem nos orientado para estar e como estar. E vou começar hoje falando sobre Daniel. Daniel, aqui na Bíblia, ele é uma referência de posicionamento. E eu vou estar aqui fazendo uma visão panorâmica de alguns momentos da vida de Daniel e o que isso tem a ver com posicionamento. Se você puder estar com a sua Bíblia aberta aí. Começamos no capítulo 1 de Daniel. E acontece no versículo 8, está escrito o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Depois acontece o seguinte, olha, no versículo 17. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar sonhos e visões. Precisamos entender o contexto aqui. No contexto, Daniel, ele era um escravo. Daniel havia sido trazido junto com o povo de Deus, cativo à Babilônia. A primeira coisa que aconteceu quando eles foram levados como escravos, o nome deles foram trocados, porque é uma das estratégias do inferno, de fato, é destruir a identidade de uma pessoa. O diabo sabe que o que define uma pessoa é a identidade. Se você sabe quem é, se você permanece naquilo que Deus disse que você é, independente das circunstâncias, mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus disse que você é vai se cumprir. Então o nome foi trocado, diz a palavra aqui, que o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar. Interessante que a Bíblia diz que o nome dele foi trocado no capítulo 1, mas até o final do capítulo ele continua sendo chamado de Daniel. E aí, como escravo, você sabe que o escravo não tem muita opção de alimento. Escravo passa fome, escravo depende da comida que é colocada diante dele. Escravo precisa obedecer ordens. E foi oferecido para um grupo seleto de escravos, um grupo especial. Daniel fazia parte de uma linhagem especial, daqueles escravos que ao invés de serem mandados para o campo, para trabalhar, ele tinha uma inteligência que havia sido percebida já pelos babilônicos. Então ele foi colocado em um grupo de escravos especiais para trabalhar dentro do palácio. E aí o rei Nabucodonosor enviou uma série de comidas, de alimentos especiais, até mesmo, por incrível que pareça, uma maneira de honrar aqueles escravos, de reconhecê-los de um modo diferente, mas comida babilônica. Tem alguma coisa errada em comer aquelas comidas? Talvez não. Se você quiser, é importante você assistir depois o nosso outro curso, que é o Batalha Espiritual na Alimentação. A comida em si talvez não tenha problema, dependendo da comida. A Bíblia aqui não diz com clareza qual era a comida. A questão não era a comida, a questão era o que Deus estava falando para Daniel. Muitas vezes, o problema não é, a situação não é uma situação de pecado, mas requer um posicionamento. Veja bem, jogar videogame é pecado? Talvez não. Assistir programa de televisão, Netflix, é pecado? Não, não é pecado. Jogar futebol é pecado? Não, também não é pecado. Contar piada é pecado? Também não é pecado. Mas muitas vezes Deus vai dizer para você o seguinte: eu não quero que você faça isso. Ah, mas os meus outros irmãos fazem, mas eles não são você. Eu tenho algo especial com você. E para eu manter esse algo especial com você, é necessário que você se posicione e mantenha-se posicionado. Então Daniel havia entendido isso. E a Bíblia diz aqui que Daniel decidiu. Daniel decidiu, isso é uma decisão. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei.
E aí ele pediu ao chefe da guarda a permissão para não comer. Então, olha só, imagina o escravo chegando para o chefe da guarda dizendo assim: poxa, eu queria permissão para não comer essa comida aí. E aí o chefe da guarda questionou e Daniel falou: olha, vamos fazer o seguinte, está escrito aqui no versículo 12: peço-lhe que faça uma experiência conosco durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E aí, faça conosco de acordo com a conclusão que você tiver. Olha só a ousadia de Daniel. Quando você está posicionado em Deus, você tem ousadia. Daniel falou: olha só, dá vegetal para a gente comer e água. Interessante é que Daniel não foi sozinho. Isso aqui é uma revelação. Daniel, ele antes de tomar essa decisão, ele conversou com os 3 amigos dele, né? Que era Ananias, Misael e Azarias, que a igreja insiste em chamá-los de nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome original deles que nós temos que respeitar: Ananias, Misael e Azarias. Daniel chamou os amigos e falou: cara, olha, tá rolando uma parada aí, né? Negócio aí de comida do rei. Deus está me chamando para um posicionamento diferente. Eu queria chamar vocês juntos. Vocês vão observar, lendo o livro de Daniel, que tudo que Daniel fazia, ele chamava esses 3. Quando Daniel foi interpretar os sonhos do rei, ele chamou os 3: vamos orar comigo, vamos jejuar comigo, vamos clamar comigo. Isso fala, sabe de quê? De você ter com você pessoas que desenvolvem essa mesma mentalidade. É por isso que eu digo para você que se inscreveu nesse curso aqui: convide pessoas, monte a sua equipe. Sabe por quê? Porque quando Deus começar a trabalhar em mistérios com você, você vai ter com quem conversar. Quando Deus te chamar para um ato profético, você vai ter com quem chamar junto. É importante demais esse posicionamento. Então Daniel, ele foi crescendo espiritualmente, mas ele foi chamando os rapazes. Impressionante que quando terminaram os dias, a Bíblia diz que Daniel, junto com esses 3, receberam sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência e interpretação de sonhos. Olha só como muitas vezes um posicionamento abre portais de revelação para nós. Posicionamento. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui nesse primeiro vídeo: posicionem-se em lugares especiais em Deus. Porque o diabo vai fazer de tudo para tentar tirar você disso. Então, se o teu posicionamento é um posicionamento comportamental: a partir de hoje eu não vou mais assistir certos programas, eu não vou andar mais com certas pessoas, eu não vou mais conversar sobre certas coisas. Ou então, se o teu posicionamento é um posicionamento espiritual: a partir de hoje eu vou orar 1 hora em línguas por dia, meia hora em línguas por dia, eu vou fazer uma devocional, eu vou pedir cobertura espiritual do meu líder, eu vou honrar, eu vou dizimar da maneira tal, eu vou semear na vida de alguém de tantos e tantos dias. Se você decidiu se posicionar, mantenha-se posicionado. Isso aqui é muito importante, porque vai haver o tempo em que a recompensa virá do céu. A recompensa que eles receberam foi do céu: unção, visão sobrenatural, inteligência espiritual. Você sabe, às vezes as pessoas perguntam para mim assim: apóstolo Ricardo, de onde o senhor tira essas revelações? Sabe, eu acordo com elas. Hoje eu acordei com essa que eu estou falando aqui para você. Eu acordo com as revelações, mas é porque eu me posiciono em Deus, em vários aspectos. Então o espírito de sabedoria e de revelação vai sendo liberado por Deus. Mais à frente, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele começou a ser visto como alguém com a sabedoria. Ele foi colocado como um governador, como alguém especial. Ele tinha um cargo, ele tinha um trabalho, deixou de ser escravo, ele passou a ter um trabalho especial na Babilônia. Só que o rei, ele emitiu um decreto, uma lei. Talvez o rei não tenha feito isso nem por maldade. Ele não era cristão, ele era babilônico. Para ele era normal as pessoas se ajoelharem para ele, fazia parte da cultura. E o rei lançou um decreto: olha, no horário tal é necessário que você ajoelhe para mim. É a estratégia dele. E o que aconteceu? Daniel continuou posicionado. Posicionamento é a palavra desse primeiro vídeo.
Daniel continuou posicionado em Deus. E ele falou: não vou mudar meu hábito. Eu não mudei meu nome, eu não mudei minha comida. Até hoje eu não mudei. Até hoje Deus tem me honrado. Eu vou me manter posicionado. Ele se manteve posicionado. Ele tinha o hábito de orar andando pela casa, se ajoelhar na casa dele, ir até a janela e orar na direção de Jerusalém. E ele foi até a janela. E aí os espiões olharam e falaram: não é possível. Ao invés dele se ajoelhar diante de Nabucodonosor, ele está andando, está se colocando na janela. Está escrito isso aqui. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que era de costume fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. E aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda de Deus. Então isso se chama posicionamento. E aí o rei falou: tem que se dobrar. E o povo pressionando: tem que se dobrar. E Daniel continuou posicionado: não vou sair dessa posição. É nesse lugar em Deus que Deus vai me honrar. E se não me honrar, Ele vai me honrar no céu. Foi igual Estevão: se não me honrar na terra, vai me honrar no céu. E aí o que acontece, meu irmão? O que acontece, minha irmã? Ele é jogado na cova dos leões. E ele se manteve posicionado. E aí a Bíblia vai dizer que junto com ele, né, o Senhor o deu livramento. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. E estes não me fizeram mal algum, porque eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Tremendo isso. Então você vai vendo que Daniel, ele sempre foi um homem de posicionamento. E para finalizar esse vídeo, no capítulo 11, acontece algo que nós conhecemos muito bem a história. Capítulo 10, versículo 12. O anjo prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se ao seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, é um principado espiritual, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principados supremos, veio em minha ajuda e eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Veja bem, que coisa interessante isso. Daniel, ele começou a orar pelo povo. E ele orou no primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. Ele continuou orando, nada acontecia. Mas ele era um homem de posicionamento. E a circunstância não podia definir os resultados, o comportamento dele. Ele se movia em fé. Daniel tinha essa postura de: eu estou aqui, eu vou me manter aqui até o fim. E 21 dias depois, quando o anjo vem com a resposta, o anjo diz: olha, só para você saber, cara, desde o primeiro dia já estava havendo uma guerra espiritual, e o fato de você ter se mantido posicionado foi muito importante e relevante para que essa guerra fosse vencida. Tá bom, gente? Então, nos próximos vídeos aqui na plataforma, eu vou falar sobre coisas extraordinárias. No próximo vídeo agora eu vou falar sobre o dom de línguas espirituais e o que isso tem a ver com posicionamento. E depois vamos falar de alguns lugares espirituais que Deus tem para colocar você, mas que você tem que aprender a se posicionar. O que será o esconderijo do Altíssimo? O que será o caminho? Jesus diz para andar no caminho, que Ele é o caminho. Existem mistérios muito profundos sobre posicionamento espiritual e que você vai começar a praticar a partir de agora, e você vai sentir uma forte autoridade espiritual
envolvendo a sua vida, tá bom? Mas, para finalizar o vídeo, eu pergunto para você, qual é o posicionamento que você precisa assumir a partir de agora? Deus te abençoe. Tchau, tchau.